Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver teste de software em 5 minutos. E o nosso objetivo aqui é bem simples, é apresentar testes de software como uma atividade de investigação, redução de riscos e não apenas como uma fase isolada ali do desenvolvimento. E uma nota, um ponto importante é que a ordem aqui do episódio ela é puramente didática, mas também seguindo um fluxo de desenvolvimento onde primeiro os desenvolvedores desenvolvem e aí sim vai para a mão do QA para execução dos testes. Mas é importante ressaltar que o QA ele não atua apenas na execução. Então existem muitas outras coisas antes que ele participa inclusive, de todo o fluxo, desde o discover até chegar aqui onde culmina a execução do QA, né? Depois que os desenvolvedores, né, tanto front quanto back, fazem a sua parte, aí o QA ele toma ali a sua, vamos dizer assim, o seu papel principal, né, a sua ação principal dentro de uma sprint, dentro de um projeto, de fato executar aquilo que foi planejado com relação a teste, mas não é apenas nesse momento que o profissional de teste, que é o QA, ele atua. Então isso é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Bom, o desenvolvedor terminou ali, né, tanto o back quanto o front terminaram de fazer a funcionalidade, ou se for só um back, só for front, ele clicou aqui e ali, funcionou, ele fez os testes dele também, e aí na máquina dele está funcionando. Ou seja, podemos colocar em produção, já podemos disponibilizar para o usuário? Não, não é tão simples assim, né? A gente precisa ainda entender o que significa testar antes de testar. Testar software é obter informações sobre a qualidade e os riscos do produto. Não é apenas clicar em telas e depois que o código ele está pronto, né? Não é só sair clicando aleatoriamente para ver o que vai acontecer, se vai dar algum erro, né? E não é apenas isso. Antes de disponibilizar isso para o usuário, precisa ter essa fase, né? E, obviamente, o time também precisa entender o que significa testar, não só o profissional em si. Então, testar é isso, né? Não é clicar em telas de forma isolada, clicar em botões de forma isolada ou aleatória. Existe um entendimento ali do que é qualidade, do que é esperado daquela funcionalidade e os riscos também levantados naquela funcionalidade. Então, por exemplo, o profissional de teste, ele, como vocês podem ver na imagem, ele avalia os requisitos, né? Ele avalia o design, que é como usar, ele avalia toda a lógica que foi feita ali no back-end, né? As regras de negócio, ele também valida ali como a interface vai responder. Então, ele precisa entender tudo. É como se o QA, o profissional do teste, ele tivesse que entender de todas as outras fases para realmente fazer um bom trabalho na sua área ali. E, inclusive, fica um adendo, esse é o que diferencia um bom profissional de qualidade. E aí nós temos também algo relacionado a níveis de teste, né? Níveis de teste, né? Que é a armadilha ali do caminho, do cenário feliz. Nós podemos testar partes pequenas de forma isoladas, integrações entre componentes, fluxos completos do ponto de vista do usuário, mas nós não podemos testar só ali o cenário feliz, né? Por exemplo, o cupom de 20% em um pedido de R$ 100 dá R$ 80. Ótimo, né? Ou R$ 20 de desconto. Mas e se usar duas vezes o cupom? Se o cupom estiver vencido, o que vai acontecer? O produto já estiver em promoção, o usuário não foi legível. Então, tudo isso precisa ser pensado quando o profissional está testando ali aquela funcionalidade. Então, existem inúmeras variações, né? Não é só o cenário feliz, existem inúmeras validações que precisam ser feitas, né? E a gente já adiantou isso, né, sobre os cenários, né? Sobre os níveis de teste, existem várias camadas de níveis de teste, né? A gente tem os testes unitários, que normalmente são feitos pelos desenvolvedores, além do seu código, mas existem empresas que o QA auxilia o desenvolvedor aos testes unitários. Nós não queremos entrar em detalhes do que é cada coisa, nós temos os testes de integração, nós temos o teste ali é, de end-to-end, né, que a gente chama de forma completa, ou seja, todo o fluxo do usuário. E a gente também tem indo além, né? A gente que é o indo além dos níveis de teste, né? Que é a questão dos tipos também de teste, né? A gente não testa apenas
funcionalidade, vamos chamar assim. Um sistema ele pode dar a resposta correta e levar 30 segundos, por exemplo, para dar essa resposta. Então a gente está falando sobre performance, então não testamos apenas ali o fluxo bonitinho, o fluxo completo, né? A gente também testa não só se o fluxo funcionou, mas as, res- as respostas que ele nos deu, né? Sobre performance, sobre segurança, sobre usabilidade e confiabilidade também importam bastante no sistema. E também o profissional de teste, né, ele também atua nessa questão do risco e da cobertura, né? Nós não conseguimos testar todas as combinações possíveis. Não conseguimos testar tudo exaustivamente. Mas por isso que se usa uma matriz de risco e cobertura para decidir o que vai ser priorizado nos testes, ok? E testes ao longo do ciclo, né? Ao longo de todo o ciclo, não só antes, mas também durante e depois, né? Nesta série, os testes aqui eles aparecem apenas depois do front e do back, né? Mas é apenas para facilitar aqui a narrativa do ponto de vista de execução. Mas na prática, né, como a gente falou no início, as atividades de teste, elas podem começar em requisitos, protótipos, contratos de API, e muito antes do sistema de fato estar pronto. E bom, os testes, eles questionam, verificam, exploram e produzem informação para decisões. Agora nós precisamos fazer o software chegar aos usuários de forma repetitiva e segura. Esse foi o teste de software, que é testar e produzir informação sobre qualidade e risco. Existem diferentes níveis de testes e tipos de testes nós vimos. Também vimos sobre cobertura e prioridade e riscos que devem ser considerados. Esse foi o teste de software não em 5 minutos, um pouquinho mais. E no próximo vídeo a gente vai ver DevOps em 5 minutos.